Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Mas estou passando aqui rapidamente para falar sobre um tema que de alguma maneira tenho parado para pensar, né? E que está me tocando, de alguma maneira me incomodando, né? E por isso eu vim aqui trazer alguns pontos da minha reflexão com relação ao tema sobre a PEC da blindagem, tá? Então, o que eu estou me ocupando aqui agora, neste momento, é em relação à PEC da blindagem. Bom, pelo que eu tenho lido, pelo que eu já vi, né, é uma PEC, portanto, uma proposta de emenda constitucional em que se passa a exigir autorização da Câmara e do Senado para que os parlamentares sejam processados criminalmente, né? Essa PEC, portanto, ela vai restringir prisões em casos de flagrante de crimes inafiançáveis, com a necessidade de aprovação, de confirmação da Casa Legislativa sobre as prisões, né? Ela suspende o andamento dos processos enquanto durar o mandato, né? Se essa autorização for negada. Ou seja, então, dependendo da hipótese, o parlamentar que foi que cometeu um crime, né, inclusive, possivelmente com prisão flagrante cautelar, ele só vai ser processado depois de terminar o mandato, né? Ou seja, mesmo preso em flagrante, é a Casa Legislativa que precisa confirmar essa prisão. E além disso, a PEC ela amplia o foro privilegiado para os presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional, que não tinha, né? E aí eu parei para pensar e tenho conversado com algumas pessoas sobre o assunto, né, que é uma proposta de emenda à Constituição. Portanto, a Constituição seria alterada, né? E aí me fez lembrar que a Constituição da República, né, ela, no artigo 37, ela traz alguns princípios norteadores para a administração de qualquer dos poderes, né? E a gente aprende em direito administrativo alguns princípios aplicados para todo membro de poder, né? Dentre eles temos a moralidade, né? A impessoalidade. São princípios básicos de todo estudante de direito administrativo. E aí, pelo que eu imagino aqui, a gente fica entre o direito e a moral, né? Se essa emenda vier realmente ser aprovada, alterando a Constituição, né? Independentemente dela ser julgada ou não a constitucionalidade dela, né? Ou seja, ela poder emendar a Constituição ou não, a gente precisa pensar sobre o direito e a moral, né? A PEC ela se destina a sustar processos criminais e investigações criminais que não tenham autorização da respectiva Casa Legislativa. Ou seja, você susta as investigações, você susta o processo criminal, né, com relação a parlamentares, aqueles eleitos pelo povo, aqueles que podem legislar inclusive sobre matéria penal, sobre matéria criminal, são aqueles que não estarão submetidos a essas investigações ao próprio processo criminal, né? E, ao lado disso, eu li uma notícia que tem mais ou menos tramitando 80 investigações sobre emendas parlamentares. Ou seja, é algo que nos faz pensar, ainda que fora do aspecto do direito, em relação à moral, né? E o que se quer, além disso, né, se pretende que quando for confirmada
for confirmado, for submetido à análise da Casa Legislativa sob a prisão do parlamentar, que a votação seja secreta, né? Ainda que isso tenha caído em relação às alterações da emenda, veja que foi cogitado. E isso pode vir à tona, pode ser aprovado eventualmente, que a votação sobre a manutenção da prisão ou de uma investigação criminal, persecução penal contra o parlamentar, tenha votação secreta. Gente, isso não é uma blindagem só pelo aspecto criminal, é uma blindagem eleitoral. Porque o eleitor, caso a votação seja secreta, o eleitor não vai saber se aquele deputado, aquele senador que ele elegeu, votou contra ou a favor sobre a persecução penal em face do outro parlamentar. Se o maior controle que se pode exercer sobre o poder legislativo são as urnas. O maior controle são as urnas. Porque se um parlamentar for eleito para um mandato e não corresponde às expectativas dos seus eleitores em relação ao mandato dele, ele não vai ser reeleito. Ou seja, ele tem que dar adeus à carreira política dele. Então, o que se pretende também é uma imunidade eleitoral. Ou seja, eu vou esconder de quem me colocou lá a maneira como eu penso e como eu voto as minhas questões. Então, é muito grave o que a gente está vivendo. É muito grave. Eu estou colocando verdadeiramente uma cortina para que não vejam quem eu sou com essa votação secreta. Não, o parlamentar é eleito para representar o povo. Se ele é eleito para me representar, eu tenho que saber o que ele está votando lá, porque ele tem que votar de acordo com os meus interesses, que eu coloquei ele lá. Então, que negócio é esse de votação secreta, né? E a gente vive, ao lado disso, a sociedade do esquecimento. O brasileiro, ele é esquecido, né? O brasileiro se esquece rapidamente dos fatos, né, que ocorreram no passado em relação a uma personalidade política. A gente não gosta de história, né? O brasileiro não gosta de história, que é lamentável. Muitas questões no direito, né, se resolve através da própria história. E a gente tem visto algumas situações em que os próprios julgadores, eles trazem a história como fundamento de suas decisões. Então a história é muito importante para o Brasil. A história é muito importante para nós, eleitores. Mas não, nós vivemos no esquecimento, a gente se esquece, né? Então, votação secreta é maravilhosa, porque os meus eleitores não vão saber como eu voto. E além disso, se esquecerão que eu votei secretamente, né? Então, isso é maravilhoso, tá? E aí eu entro numa outra discussão, que é a seguinte: quem defende a PEC, quem vota a favor dessa PEC da blindagem, viola, falta com o decoro parlamentar? É algo que está na minha cabeça também. Porque, veja, o decoro parlamentar, ele está relacionado com dignidade, com honra e com a responsabilidade do parlamentar, né? E o que a PEC representa? A PEC representa uma verdadeira proposta de isenção da responsabilidade criminal do parlamentar. E isso, para mim, o meu sentimento, é uma falta de decoro. Ele quer cometer crime, né? Ele quer cometer crime e travar, impedir o prosseguimento do processo criminal. Ou seja, olha só, eu cometo crime, mas eu mesmo, com os meus colegas, decidimos se eu posso ser ou não processado. A PEC é isso. Então eu faço o que eu quiser, cometo o crime que eu quiser e depois são os meus colegas que vão decidir se eu posso ou não ser processado. Então, queridos amigos, o que eu penso aqui é que
essa PEC, a meu juízo, quem vota a favor dela, né, falta com decoro parlamentar. Por quê? Porque é dignidade, honra e responsabilidade. Decoro é dignidade, honra e responsabilidade. Eu estou me isentando da responsabilidade como parlamentar? É isso? A minha honra, ó, não estou nem aí para ela, porque eu posso cometer crime à vontade? Eu posso sair por aí cometendo crime porque nada vai me acontecer? Porque é minha casa legislativa, né, que vai ter que aprovar se eu vou ser processado ou não. E, além disso, né, quem votar sobre a manutenção da minha prisão, vota secretamente. Os meus amigos votarão ao meu favor secretamente, né? E com certeza vai ter aquele 1, 2, 3 que vão votar contra, né? Mantendo a prisão. Não, aí todo mundo, né? Não, eu votei, eu sou um daqueles 3 lá, né? Então fica uma coisa muito fácil, né? Então, eu acho que não seria talvez a violação do decoro por si só, mas facilita a violação do decoro. Ainda que você não entenda que votar a favor da PEC não seja falta de decoro, ainda que você entenda dessa maneira, que você pode entender, porque o debate está aí para isso. Ah, não, estou debatendo. Ah, tá bom, então tá. Então não é falta de decoro. Mas a falta de decoro é consequência. Você está colocando uma pá de cal nas discussões sobre o crime. Se você está colocando uma pá de cal na discussão sobre o crime, você está fomentando pelo menos o decoro. Então, o que eu entendo é que a PEC, ela pelo menos facilita a violação do decoro parlamentar. Tá? Se você não entender que a PEC viola em si, então você não tem como fugir do fato de que a PEC ela facilita a violação do decoro. E interessante é que a gente vem, essa PEC é apresentada no momento em que você tem várias condenações, né, que naturalmente influenciaram esse movimento de blindagem. Então, é um momento político muito delicado que a gente vive, e o direito constitucional, né, ele é muito intenso quanto a isso, né, mas a gente precisa prestar atenção, né, no que está sendo feito, no que está sendo forjado, né, a respeito da política brasileira e, sobretudo, a alteração da Constituição brasileira. E mais um questionamento que eu me faço, e aqui divido também, e aqui eu não estou aqui hoje para solucionar a questão jurídica, né? Não estou aqui para falar sobre soluções, mas eu estou apenas num ponto de reflexões, né? Essa PEC seria um retrocesso? Ela traria um retrocesso para o direito? Ou seja, no momento em que eu tenho a possibilidade de que parlamentares cometam crimes sem que sejam chamados à responsabilidade, né? Eu não estaria diante de um retrocesso. Uma alteração que foi feita na Constituição sobre esse assunto. A Constituição era originalmente de uma forma e em 2001 foi alterado o processo. E agora você quer retornar ao que era anteriormente? Eu acho que seria retrocesso, tá? Mas é só uma reflexão que eu queria trazer sobre o assunto e vamos acompanhar, né? Para saber quem vota e como vota, né? E, sobretudo, espero que essa PEC da blindagem ela não venha a alterar realmente a Constituição da República Brasileira. Obrigado, pessoal. Até logo.